Bom dia a todos, colegas vereadores, colaboradores dessa casa, quem nos acompanha pela rádio e pelo Facebook, aqui na plateia a Suelen, esposa do vereador Polaco, o Cordeiro, o Jorge Vieira, da Escolinha União, muito obrigada pela presença. Passo a palavra ao vereador Toninho para que faça a leitura da Bíblia. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, companheiros vereadores, funcionários dessa casa, pessoas presentes aqui nessa casa de leis, pessoas que estão nos ouvindo através do rádio e assistindo através do Face. Provérbios 10. Provérbios de Salomão. Um filho sábio alegra seu pai, mas um filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Obrigada, vereador. Com a presença de todos os vereadores, eu declaro aberta essa sessão. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passa a palavra ao vereador primeiro secretário Devanir para que faça a leitura do pequeno expediente. Bom dia, senhora presidente, bom dia aos colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas que se fazem presente aqui hoje, bem como também as pessoas que nos acompanham através das mídias dessa casa. Ofício número 292 do gabinete, Eldorado, 5 de agosto de 2025. A excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, presidente da Câmara de Vereadores de Eldorado. Senhora presidente, saudando-a cordialmente, venho por meio deste encaminhar para a leitura e aprovação dos membros dessa Egrégia Casa de Leis o projeto de lei municipal 021/2025, que trata a autorização de doação de bens imóveis da propriedade do município de Eldorado para essa Câmara Municipal. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal. Projeto de Lei Municipal 021, de 5 de agosto de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar com encargo à Câmara Municipal de Eldorado os bens imóveis que especifique e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar, com encargo, à Câmara Municipal de Eldorado, escrito no CNPJ 70.524.376/0001-80, 3 terrenos urbanos, descritos e especificados conforme matrículas anexas, número 6641, 6642 e 6643, registrados no segundo ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Eldorado, adquiridos conforme a autorização prevista na Lei Municipal 571/2002. Parágrafo 1º. Os imóveis ficam situados na cidade comarca de Eldorado, estado de Mato Grosso do Sul, localizados na rua Assis Chateaubriand, esquina com a rua Ponta Porã, de propriedade do município de Eldorado. Parágrafo 2º. A presente doação tem como encargo a construção da nova sede do Poder Legislativo Municipal de Eldorado, no prazo de até 7 anos, contados da lavratura da escritura pública de doação. Parágrafo 3º. As despesas de escrituração e averbação da presente doação em nome da Câmara Municipal de Eldorado serão por ela custeadas. Artigo 2º. Cada terreno restou avaliado em R$80 mil, conforme laudo de avaliação feito pela Comissão de Servidores Municipais, nomeados através do Decreto Municipal 312, 24 de julho de 2025. Artigo 3º. Fim do prazo estabelecido no parágrafo 2º do artigo 1º, sem o cumprimento do encargo ou cessadas as razões que justificaram a doação, os imóveis doados serão revertidos automaticamente ao patrimônio do município de Eldorado, independentemente da notificação judicial ou extrajudicial. Parágrafo único. A reversão prevista neste artigo deverá constar expressamente da escritura pública de doação, em observância ao disposto no parágrafo 2º do artigo 76 da Lei Federal 14.133/2021. Artigo 4º. É vedada à Câmara Municipal de Eldorado a alienação, cessão, transferência ou qualquer forma de disposição dos imóveis objetos da presente doação, salvo para reversão ao patrimônio municipal nos termos dessa lei. Artigo 5º. O imóvel atualmente ocupado pela Câmara Municipal de Eldorado
após a conclusão da nova sede, será devolvido ao Poder Executivo para destinação a outras finalidades públicas nos termos do interesse do município. Artigo 6º. Aplica-se à doação estabelecida na presente lei o Instituto da Dispensa, previsto no artigo 76 da Lei Federal 14.133/2021. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal José Antônio Joaquim Caseiro, Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 5 dias do mês de agosto do ano de 2025. Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal. Mensagem justificativa ao projeto de lei municipal 021 de 5 de agosto de 2025. Eldorado, 5 de agosto de 2025. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores vereadores. No ensejo de estimas e cordiais cumprimentos, sirvo-me do expediente para encaminhar a Vossas Excelências o projeto de lei abaixo entalhado para análise e aprovação posterior aprovação pelos nobres vereadores que compõem essa Casa de Leis, que dispõe sobre a doação com encargo de lotes de propriedade do município de Eldorado a essa Câmara Municipal. Trata-se de projeto solicitado por essa Casa de Leis, conforme o ofício número 178/2025, datado de 22 de julho de 2025, com as devidas justificativas. Certo de poder contar com a vossa costumeira atenção, conto com a aprovação da matéria pelos nobres vereadores. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal. Em anexo se encontram os laudos de avaliação e o ofício encaminhado por essa Casa. Vamos estar encaminhando esse projeto de lei para as comissões. Depois de analisado e estudado, retornará ao plenário para votação. Ofício 283 do Gabinete 2025, Eldorado, 28 de julho de 2025. Excelentíssima Senhora Daiane Gomes Lacerda, Presidente da Câmara de Vereadores de Eldorado. Senhora Presidente, saudando-a cordialmente, venho por meio deste encaminhar para a leitura e aprovação dos membros dessa Egrégia Casa de Leis o projeto de Lei Municipal 020/2025, que trata da reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o CMDR, do município, criado pela Lei Municipal 498/98. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal. O projeto de lei municipal 020, de 28 de julho de 2025, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Eldorado e da outras providências. A Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei municipal. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o CMDR, órgão executivo, deliberativo e de assessoramento ao Poder Executivo Municipal, reger-se-á por lei própria e terá os seguintes objetivos e finalidades. 1. Participar na definição das políticas para o desenvolvimento rural, o abastecimento alimentar e a defesa do meio ambiente. 2. Promover a conjunção de esforços, a integração de ações e a utilização racional dos recursos públicos e privados em busca de objetivos comuns. 3. Promover a realização dos estudos, pesquisas, levantamentos e organização de dados e informações que servirão de subsídios para o conhecimento da realidade do meio rural. 4. Participação da elaboração, análise, aprovação e execução dos planos, programas e projetos voltados ao desenvolvimento rural. 5. Acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos voltados ao desenvolvimento rural. 6. Zelar pelo cumprimento das leis e programas de desenvolvimento rural e das questões relativas ao meio ambiente, sugerindo inclusive mudanças visando ao seu aperfeiçoamento. Artigo 2º. O CMDR é constituído por representantes das seguintes instituições ou entidades públicas e privadas ligadas ao meio rural e à agricultura familiar. 1. Instituições públicas. A. Prefeitura Municipal. B. Iagro. C. Agraer. 2. Instituições privadas. A. Sindicato dos Trabalhadores Rurais. B. Sindicato Patronal. C. Assentamento Floresta Branca. D. Agricultura Convencional. E. Associações. F. Aldeia Serrita. Parágrafo único.
Cada instituição será representada por um único titular e um suplente, com exceção do inciso 2º, a linha E, que será representada por 3 membros titulares e 3 membros suplentes, especificados no decreto de nomeação das instituições às quais representam. Artigo 3º. Cada instituição ou entidade indicará por escrito no prazo de 30 dias seus representantes, titulares e suplentes, com mandatos de 2 anos, podendo ser reconduzidos por igual e sucessivo período. Parágrafo único. Não sendo indicados os representantes a que alude o artigo 3º no prazo previsto, a vaga remanescente será ofertada às demais instituições ou entidades participantes, mediante ato próprio do poder do chefe do Executivo Municipal. Artigo 4º. Os conselheiros titulares e suplentes indicados pelas instituições ou entidades para compor o CMDR serão nomeados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. A função de conselheiro do CMDR, considerada de interesse público relevante, será exercida gratuitamente. Artigo 5º. O CMDR terá uma diretoria constituída por um presidente, um vice-presidente e um secretário, eleita pelos conselheiros da primeira reunião, lavrando-se em ata os termos para posterior registro ou homologação por meio de decreto. Parágrafo 1º. O Conselho reunir-se-á mensalmente para fins de deliberação e sempre que necessário convocado a qualquer instante pelo chefe do Executivo Municipal. Parágrafo 2º. A duração do mandato da diretoria será de 2 anos, permitida a sua reeleição por mais um período consecutivo. Artigo 6º. O CMDR poderá criar comitês, comissões, grupos de trabalho ou designar conselheiros para realizar estudos, resolver problemas específicos, promover eventos ou dar pareceres. Artigo 7º. Sempre que houver necessidade, o CMDR poderá convidar pessoas, técnicos, líderes ou dirigentes para participar da reunião com direito à voz. Artigo 8º. A ausência não justificada por 3 reuniões consecutivas ou 4 intercaladas no período de 1 ano implicará a exclusão do conselheiro mediante ato próprio da mesa diretora constituída, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 9º. As deliberações por descumprimento ou transgressão dos dispositivos dessa lei ou do regimento interno serão formadas em sessão designada para tal finalidade e as decisões pela aplicação de sanções ou penalidades aos seus membros serão tomadas mediante o voto de 2/3 dos conselheiros. Artigo 10. O CMDR reestruturará no prazo de 30 dias a contar da data de publicação dessa lei o seu regimento interno, o qual será homologado pelo chefe do Executivo Municipal, convalidando-se os atos e decisões outrora proferidos. Artigo 11. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente quanto às leis municipais 498, 19 de novembro de 98, número 548, de 27 de agosto de 2021 e a 1027, de 22 de agosto de 2014. Paço Municipal José Antônio Joaquim Caseiro, Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 28 dias do mês de julho do ano 2025. Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal. Mensagem justificativa ao projeto de lei municipal 020, de 28 de julho de 2025. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, no ensejo de estimas e cordiais cumprimentos, sirvo-me do expediente para encaminhar às vossas excelências o projeto de lei abaixo detalhado para análise e posterior aprovação pelos nobres vereadores que compõem essa Casa de Leis, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Tal projeto se faz necessário em razão do lapso temporal de leis vigentes quanto ao tema e que já não atende às reais condições da agricultura local. A criação do Conselho se deu através de Lei Municipal número 498, 19 de novembro de 98, posteriormente a Lei Municipal número 548, de 27 de agosto de 2001, alterou a redação de alguns artigos e revogou outro, e a Lei Municipal número 1027, de 22 de agosto de 2014, que acrescentou parágrafo em artigo que havia sido anteriormente revogado. Dessa forma, a legislação atual se encontra defasada, visto que algumas instituições ou entidades já foram extintas e outras mais atuais
deixam de compor o Conselho, sendo necessária a sua reestruturação para adequação das condições atuais. Portanto, o tal projeto se apresenta reestruturando e unificando as antigas leis que versam sobre o tema, adequando suas redações para melhor interpretação das atividades do Conselho, bem como convalidando todos os atos anteriormente praticados. Certo de poder contar com consumir atenção, conto com a aprovação da matéria pelos nobres vereadores. Atenciosamente, Fabiana Maria Lonense, prefeita municipal. Em anexo se encontra as leis atualmente vigentes em anexo. Vamos estar encaminhando esse projeto também para as comissões. Depois de estudado e analisado, retornará ao plenário para votação. Gostaria de agradecer a presença da nossa vice-prefeita Simone Palones. Obrigada pela presença aí. Ofício 105 da Secretaria Municipal de Saúde, /2025. Eldorado, 4 de agosto de 2025. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste responder o ofício 111/2025. A referida emenda parlamentar estadual no valor de R$50 mil foi repassada via bloco de custeio da média e alta complexidade, MAC, na conta fundo a fundo, o que habilita a Secretaria Municipal de Saúde custear despesas programadas para essa finalidade. Informamos que o valor total da emenda foi utilizado para as prestações de serviço em especialidade para o atendimento em transtornos de espectro autista, TEA, conforme o processo licitatório 003/2025, tendo como empresa vencedora Kids Saber Comércio e Serviço, Limitada, sob o CNPJ 43.737.458/000130, localizado em Mundo Novo. Nesses termos, cônscios de contar com vossa atenção, informa sobre o referido. Atenciosamente, Lidiane Priori, Secretária Municipal de Saúde. Em anexo, se encontra a ata de registro de preço da contratação com a empresa citada. Eldorado, 4 de agosto de 2025. Ofício 036. Excelentíssima senhora vereadora, no momento em que a cumprimentamos cordialmente, vimos pelo presidente comunicar que a prefeita municipal de Eldorado, Iagro e empresas parceiras, Copagril, Agro Jangada e Aranave, realizará no dia 21 de agosto o recolhimento das embalagens vazias de agrotóxicos defensivos agrícolas para os pequenos produtores com volume de até 4 bags. As embalagens deverão ser entregues das 7h30 até as 14h30 no pátio do Sindicato Rural, Parque de Exposição João Turquino de Eldorado. A devolução das embalagens de agrotóxicos pelo produtor rural passou a ser obrigatória quando entrou em vigor a Lei Federal 9.974, que regulamenta o uso, a produção e a fiscalização de produtos químicos. Sem mais para o momento, antecipo os nossos agradecimentos e nos colocamos à inteira disposição para eventual esclarecimento. Atenciosamente, Edivaldo José de Souza, diretor de Meio Ambiente. A excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, presidente da Câmara Municipal de Eldorado. Ofício da Fundação Hospitalar de Eldorado 035/2025. Eldorado, 8 de agosto de 2025. A Câmara Municipal de Eldorado, ilustríssima senhora Daiane Gomes Lacerda, vereadora presidente. Assunto: encaminhamento de prestação de contas mensal. Prezada senhora, ao cumprimentá-la cordialmente, acuso o recebimento do ofício 179/2025, por meio da qual essa Casa de Leis solicita a prestação de contas mensal da Fundação Hospitalar de Eldorado, referente ao período de janeiro até a presente data. Informo que, em atenção à solicitação, seguem anexos documentos comprobatórios e demonstrativos contábeis pertinentes, para fins de controle externo, transparência e publicidade, conforme preceituam os princípios constitucionais mencionados. Para melhor esclarecimento, apresento as seguintes observações sobre as contas bancárias da Fundação. A conta número 43.434.817 é a conta principal onde são recebidos todos os valores provenientes das esferas municipal, estadual e federal. A conta número 33.469, dígito 3, possui saldo que não pode ser movimentado por se tratar de sobra de convênio destinada à compra de aparelhos. A prestação de contas desse convênio está em andamento e o valor será devolvido ao Estado após conclusão do processo. A conta número 45.699, dígito 3,
é destinado ao recebimento do valor de pagamento complementar da equipe de enfermagem. O saldo atual é elevado porque corresponde ao montante referente ao INSS que deveria ser recolhido, mas por impossibilidade técnica de emissão de guia separada, o recurso permanece na conta. Somente é utilizado para pagamento de folha complementar quando ocorre a transferência da prefeitura. E a conta 43499 X é utilizada exclusivamente para o recebimento de doações em dinheiro e também para pagamento de hotelaria utilizada pela IASE, conforme estabelecido na Resolução 006/2020 e sua atualização pela Resolução 015/2023. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessário. Atenciosamente, Bruna Muniz Ramos, diretora administrativa, Fundação Hospitalar de Eldorado. Em anexo se encontra os documentos relativos à prestação de conta. Ofício 018/2025. Mundo Novo, 4 de agosto de 2025. Aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Eldorado. Assunto: convite para abertura solene da terceira Conferência Regional dos Direitos Humanos, região Cone Sul. Excelentíssimos senhores, a comissão organizadora da terceira Conferência Regional dos Direitos Humanos da região Cone Sul, etapa preparatória para a 7ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul, tem a honra de convidá-los para a abertura solene do referido evento, que será realizado no dia 12 de agosto de 2025, às 7 horas, nas dependências do Conviver, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, número 175, Bernec, no município de Mundo Novo. Sua presença será de grande importância para marcar o início desse espaço de diálogo democrático, participação popular e construção coletiva de políticas públicas voltadas à promoção e à defesa dos direitos humanos em nossa região. Contamos com a sua valiosa presença. Atenciosamente, Estela Maria Pereira de Souza, comissão organizadora da terceira Conferência dos Direitos Humanos. Abertura do Agosto Lilás, segunda-feira às 10 horas da manhã, na Prefeitura de Eldorado. Agosto Lilás é um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Com o tema Mulher, você não está sozinha. Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Em agosto de 2025, a Lei Maria da Penha comemora 19 anos. Em função dessa lei, passou a existir o Agosto Lilás, uma campanha realizada atualmente durante o mês de agosto, em alusão à data de sanção da Lei Maria da Penha, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para o fim da violência contra as mulheres. A equipe do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, esteve elaborando para esse mês ações que enaltecem o respeito à mulher, incentivando a denúncia, bem como estar realizando o trabalho de prevenção, enaltecendo a Lei Maria da Penha, informando os tipos de violência à mulher e a importância do empoderamento feminino diante as violações de direitos. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, é o órgão que atua diretamente no atendimento a indivíduos que se encontram em risco pessoal e social que tiveram seus direitos violados. Diante dessa definição, a mulher vítima de violência, seja física, verbal ou psicológica, se encaixa no público-alvo desse serviço, uma vez que teve seus direitos violados, podendo inclusive perder em decorrência a tal violação sua própria vida. A mulher vítima pela violência perde seus direitos, uma vez que sua rotina diária pode ser afetada pelo medo do agressor, impossibilitando de ter o acesso de ir e vir livremente. Nesse contexto, existe a violação inegável desses direitos instituídos por lei. O CREAS se configura como a unidade responsável por assegurar a essas mulheres o restabelecimento de seus direitos primordiais. No entanto, apesar de se apresentar como um órgão fundamental para o restabelecimento e manutenção desses direitos essenciais, o CREAS tem como desafio desenvolver ações de maior efetividade no enfrentamento à violência contra a mulher. Justifica-se assim o trabalho CREAS de mobilização, prevenção contra a violência à mulher, levando informações e orientações com o objetivo de criar uma consciência social da violência existente contra a mulher, de como combatê-la e não aceitar, incentivando a busca por seus direitos e formando multiplicadores nesse combate.
Aí em anexo se encontra um cronograma aqui das datas das programações elaboradas aqui pelo CREAS. Jogos Escolares 2025, Eldorado, Mato Grosso do Sul, de 11 a 15 de agosto. Chegou a hora de movimentar a cidade com competições, emoção e muito espírito esportivo. Um momento para celebrar o talento e dedicação de nossos estudantes. É hora de torcer, apoiar e viver essa energia de perto. A abertura oficial será dia 11/8, às 19 horas, no Ginásio Municipal Antônio Carrossini. Senhora Presidente, era só o que tínhamos aí, um pequeno expediente. Obrigada, vereador. Passamos agora para o uso da tribuna. Por ordem de sorteio, o vereador Tenente. O senhor tem até 10 minutos. Cumprimento a todos os presentes. E, vereador Devanir, presidente, tem um ofício aí que falou sobre os 50 mil reais. E eu gostaria só que vocês dessem uma olhadinha se tem o meu nome. Aí, se tem alguma coisa. Oi? Eu gostaria que a casa desse uma olhada se esse ofício 111 é um que eu encaminhei sobre os 50 mil encaminhados pelo deputado Pedrocian Neto. Ô Vera, só um instantinho. Esse projeto que hoje está doando a Câmara aqui para nós, os terrenos da Câmara, ele lá atrás foi fruto de um trabalho meu e da Vera. Quando a Vera trabalhava já aqui na Câmara e quando eu era contador lá na Prefeitura, né, Vera? Esse terreno foi comprado, adquirido, de uma pessoa lá de Santa Catarina. E, se não me falha a memória, esses 3 terrenos foram comprados por R$ 7.500. Esse projeto aqui, para nós, é apenas uma regularização de tudo aquilo que nós fizemos, né, Vera? Obrigado. Gostaria também de dizer aqui, de agradecer a todos os servidores da Câmara pela ajuda que nos deram durante a audiência pública. E dizer também, presidente, que nós precisamos urgentemente de um novo regimento interno e de uma nova lei orgânica. Isso, assim, o nosso está muito desatualizado, mas tão desatualizado porque as palavras básicas que a gente vai pesquisar para procurar já não tem, nem no regimento interno e nem na lei orgânica. Queria dizer aqui também que essa Casa de Lei, senhora presidente, ela faça o máximo, mais rápido possível, a aquisição de antenas Starlink. Porque quando cai a transmissão aqui, dá uma impressão lá fora que foi porque a gente quis, e isso não é verdade, tanto é que em qualquer lugar, todos os dias, a internet cai. Mas toda vez que cai a internet da Câmara, o pessoal fica falando, será que não foi por querer, essa coisa toda. Aqueles que ficaram decepcionados com a audiência pública, a audiência ela não termina no momento em que o presidente encerra ela aqui. A audiência termina, da nossa parte, conversei com o vereador Polaco antes, quando nós mandamos os ofícios relativos às perguntas não feitas em razão do tempo, quando nós recebemos as respostas dessas perguntas, fazemos o relatório e encaminhamos para os órgãos competentes. Dizer também aqui que, da necessidade, senhora presidente, do treinamento, principalmente dos nossos servidores aqui na Câmara Municipal. São muitas e muitas as situações de legislações novas que mudam todos os dias e há uma necessidade muito grande de treinamento. Queria dizer aqui também que no treinamento que eu estive, senhora presidente, falou muito sobre promoção pessoal nos gastos com publicidade. Inclusive, senhora presidente, já há muitos prefeitos sendo notificados pelo Ministério Público por
promoção pessoal. Queria, senhora presidente, quero que encaminhe um ofício à Secretaria de Desenvolvimento, pois os últimos números de Eldorado, eles não são bonitos. O IBGE mostrou que a nossa população caiu e muito na última pesquisa. Estava lendo uma matéria ontem, e no Japão, vereador Nene, morreram no ano passado 1.600.000 pessoas e nasceram apenas 600 milhões. Isso quer dizer que a população do Japão ela diminuiu 1 milhão em apenas um ano. É importante que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou correlata, ela tenha um acompanhamento, porque se no último censo a nossa população baixou, eu acredito que não é a mesma causa do Japão, mas a causa das pessoas estarem indo embora. E é interessante que haja um trabalho para que isso não ocorra. A secretária de Saúde, na audiência, senhora presidente, ela falou que estão com dificuldades para poder colocar um WhatsApp no celular da ambulância, vereador Devanir. Porque uma pessoa perguntou por que o celular da ambulância não tem o WhatsApp, quando, na verdade, muitas pessoas já não colocam crédito em seus celulares. E ela disse que estava com muita dificuldade. Hoje fazem 222 dias que nós estivemos lá na missa e que o padre Rubens pediu para nós que nós aguardássemos 100 dias. Difícil. Mas, quando perguntado por que aqui na secretaria não se coloca as fichas, disse que não encontra, que é difícil. E ontem, pesquisando na internet, as fichas, 2.000 fichas custam R$17. 20.000 fichas vai custar R$170. Como licitar? Não há necessidade. O município tem a lei de suprimentos e fundos que são para pequenos gastos. A secretaria tem uma resposta, se aquele ofício é meu? A parte que, vereador, a secretária trouxe até a minha aqui, realmente é do deputado Pedro Perucci, é o ofício que o senhor encaminhou pedindo informações. Tudo bem. Só para deixar bem claro aqui, e para que lá na frente não esqueçam do que eu estou falando aqui hoje. Eu e o vereador Nene, nós corremos atrás desses 50 mil para que fosse feita licitação para comida de pessoas em Dourados. Tranquilo, sem problema. O vereador Polaco um dia me perguntou, tenente, se nós conseguirmos dinheiro para construção da capela mortuária e ela não quiser construir, o que acontece? Eu falei, a princípio nada, depois acontece. Lá na frente, um dia, talvez eu nem esteja aqui, mas vocês saberão o que eu estou falando. Hoje, vereador Devanir, uma prefeita que saiu esses dias atrás, ela vai ter que devolver R$3 milhões para o Ministério da Integração Nacional. Até esses dias atrás, morava um prefeito aqui em Eldorado, um prefeito de um outro município da fronteira. E por não ter gastos em conformidade, o dinheiro, enquanto esteve prefeito por 2 mandatos, hoje ele tem 2 mandados de prisão em aberto. 2 mandados de prisão em aberto. Não é ex-prefeito de Eldorado, é ex-prefeito de um município da fronteira. Hoje, com tristeza, nós temos um problema, um processo contra a nossa prefeita e contra a nossa vice por mal utilização do dinheiro público, do dinheiro eleitoral. Então, assim... Um minuto, vereador. Obrigado, presidente. Então, assim, é muito importante que se preste bem atenção na forma de gastar. Talvez alguém não tenha ouvido direito, mas eu falei aqui sobre promoção pessoal e sobre gasto indevido de recursos públicos. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. A próxima inscrita seria eu, mas eu dispenso. O próximo, o vereador Polaco. O senhor tem até 10 minutos. Bom dia a todos, senhores presentes, senhores vereadores, público presente. Graças a Deus por mais um dia, nossa vice-prefeita. Nesta manhã eu quero, primeiramente, parabenizar a todo o pessoal do Distrito Morumbi pela festa, lá na Escola Cilo Vargas. Estive lá com a minha família. Muito obrigado pelo carinho que me recebe lá no Morumbi sempre. A festa estava muito boa, muito bonita. Estive lá com a minha família. Minha sogra comeu lá 8 pastel, 12 coxinhas. E na hora de ir embora ela falou que estava sem fome. Vocês viram como estava boa a festa. Brincadeiras à parte, quero muito obrigado mesmo pela forma com que vocês me tratam. O meu compromisso com vocês está firmado, de toda semana estarei lá, uma vez por semana, visitando. Os compromissos que eu fiz com vocês para essa semana visitar, estarei indo lá. Estamos juntos sempre. Eu quero me deter nesta manhã, falar um pouco sobre o esporte aqui de Eldorado. No sábado teve a rodada do Campeonato das Crianças, eu estive lá acompanhando. Está aqui o nosso amigo Jorge Vieira, que já trabalha com esporte há anos, sabe da importância do esporte em uma cidade e até mesmo em um país. E eu pude ver lá que há muitas crianças que têm assim, uma habilidade diferenciada. E como eu tenho dito desde o tempo da campanha, nós podemos aproveitar o nosso esporte para construir uma nova sociedade. Trago aqui, por exemplo, para vocês, só um pequeno detalhe, senhores, uma pequena informação. Se nós olharmos para os Jogos Olímpicos de 2024, se nós olharmos, vereador Tenente, para o quadro de medalhas, nós vamos ter lá a classificação Estados Unidos, China e Japão. Só que o foco, o objetivo deles, não é a conquista de medalhas. O propósito desses países, no esporte, é formar uma nova sociedade. E eu posso dizer isso aí sem medo de errar, porque eu fui estudar um pouco sobre isso. Como que é feito toda a preparação para esses países e para os Jogos Olímpicos. Eles não estão focados na conquista das medalhas. Eles estão focados na construção de uma nova sociedade. Então, eles pegam a base, que é a criança, e nós costumamos falar lá fora que a criança é o futuro do país, é o futuro de uma cidade, é o futuro de uma nação. E eles, sim, têm esse foco. Tanto é que nós não precisamos falar quem é esse país, quem são esses países lá fora, o que eles representam no mundo. E o que eu quero dizer nesta manhã? Que nós podemos fazer o mesmo em Eldorado. Usar do nosso esporte para a construção de uma nova sociedade. Nós podemos usar do esporte para construirmos um novo Eldorado, preparando as crianças para amanhã estar aqui ocupando esse lugar que hoje nós ocupamos. Ser novos empresários. Eu passei aqui treinamento com o Tenente, tive treinamento com o Jorge Vieira. Hoje eu sou um pequeno empresário na cidade, represento o povo como um vereador, e nós podemos fazer isso através do esporte. E de que maneira? Primeiro, preparando e capacitando os nossos profissionais. Não basta apenas entregar a chave do ginásio ou dar liberdade para ele estar usando o campo de futebol. Primeiro, nós temos que preparar os nossos profissionais, porque são eles que nos preparam. São eles que preparam as crianças para o amanhã, para enfrentar o mundo lá fora. Por exemplo, não basta apenas entregarmos para a criança uma bola e um campo, uma bola e uma quadra de futebol. Nós temos que dar a eles condições e estrutura. Mas isso não basta apenas entregar a bola. A pergunta que eu faço é: como está a casa dele ou a casa dela? Como essa criança chega na hora do seu treinamento? Será que ele tomou café? Será que a hora que ele voltar ele vai ter o almoço? Será que o pai está empregado? Será que a mãe está bem de saúde? E nós temos no município condições de dar essa estrutura para esta criança. E é como eu disse, podemos formar o quê? Uma escolinha geração futuro. Mas para isso nós precisamos de uma equipe trabalhando. Não que não tenha, mas nós podemos melhorar. Assim como tem sido feito lá fora, nós podemos tomar o exemplo do que está dando certo e trazer para nós. Se nós pegarmos essas crianças, darmos condições, acompanhamento, como ela está na escola, como está a sua casa, nós podemos amanhã ter moradores de Eldorado nos representando lá fora no esporte. Nós podemos fazer do esporte um espaço de oportunidade, não um espaço de oportunistas. Nós podemos fazer dessas crianças futuros atletas, futuros empresários. Mas para isso nós temos que mudar a nossa mentalidade. E isso começa por vocês, atletas. Me desculpe, mas eu também tenho que dizer.
Não basta apenas cobrar de nós, políticos, mas vocês, atletas, têm que mudar a mentalidade. Nós temos que entender que dar condições não é simplesmente pagar uma caixinha de cerveja e 2 quilos de carne. E isso começa por vocês, atletas. Mudar essa mentalidade de vocês também. Parar de se conformarem em ser usados como moeda de troca. Uma parte, vereador. Sim. Gostaria aqui também de dizer... Gostaria aqui também de dizer, vereador Polaco, que tanto eu, quanto o Adilson, quanto o Jorjão, quanto o Jorge Vieira, e em especial Jorge Vieira, em razão das poucas condições que a gente tem, e hoje nosso objetivo maior, né, Jorge, é formar cidadão. Formar cidadão, porque com certeza hoje o Jorge também precisa de equipamentos, e nós ficamos muito felizes quando pessoas como você, como o Nene, um dia diz, olha, fui treinado pelo tenente, fui treinado por Jorge Vieira. Isso é o que nos engrandece. E, em especial, quando as pessoas até se tornam pessoas mais capazes do que nós. Muito obrigado, vereador. Eu tenho situações, pessoal, que eu ouvi do tenente no vestiário, sei lá, eu tinha 9, 10 anos, que eu não esqueço até hoje. E da forma com que ele me ensinava foi, nunca desista. Ele chegava no vestiário, a gente estava perdendo, eu me lembro até hoje, para o time de Iguatemi, eu era apenas uma criança. E ele, bravo, do jeito dele, estamos perdendo, mas vamos parar por quê? Bora para cima. E uma das coisas que eu aprendi foi, nunca desista. E o que eu posso dizer para vocês, não desista dos teus sonhos. Por mais difícil que pareça, por mais que as pessoas estejam tentando barrar vocês, dificultar o trabalho de vocês, até porque, pessoal, as nossas atitudes refletem o nosso caráter. E isso eu carrego comigo até hoje. Então nós podemos fazer do nosso esporte em Eldorado uma nova sociedade, uma nova mentalidade de pessoas. Trago também aqui, presidente, um pedido lá do pessoal do Morumbi, e eu peço, por gentileza, que envie um ofício, tanto ao secretário de saúde como ao diretor de esporte. Eles estão pedindo treinamento para as crianças lá. Que nós temos lá hoje um trabalho voluntário, e é um trabalho voluntário que o Marcão faz, o MC do Corte, que é o esporte capoeira, e ele também faz lá com as senhoras dança rítmica. E o pessoal está pedindo para que tenha um treinamento para as crianças lá também, como tem em Eldorado. Então, se por gentileza puder encaminhar esse ofício ao diretor de esporte e ao secretário de educação, para eles analisarem essa questão, se seja possível. Foi dito aqui que começa agora os jogos escolares, do dia 11 ao dia 15. Aí eu pergunto, após passar esses jogos escolares, qual é o atendimento, qual é o acompanhamento que nós daremos a essas crianças? Qual é a oportunidade que nós estamos criando para elas? Façamos do nosso esporte um local de oportunidades, não um local de oportunistas. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Nene, o senhor tem até 10 minutos. Bom dia, mesa diretora, senhores e senhoras vereadoras, funcionários dessa casa, o público aqui que nos acompanha, a vice-prefeita Simone. Em seu nome, cumprimentar aí todos que nos acompanham através das redes sociais. Quero pegar um corte aqui da fala do vereador Tenente, que quando eu cheguei de Campo Grande, era às 18 horas, eu fui procurar no regimento também sobre a audiência pública no nosso regimento, e praticamente não consta nada. Então, o senhor fez as minhas falas aqui também. A gente precisa urgentemente, eu não sei se é através de uma empresa que vai vir fazer um estudo, alguma coisa, mas essa casa eu acho que tem realmente que tomar essa decisão, né, e melhorar o nosso regimento interno, que é de 1900 e bolinha aí, né, que foi feito aí pelo saudoso em memória aí, o do Manuel Gomes. Manuel Gomes não, Manuel de Souza, né, do Peroba Fina. Foi ele que, junto aí com outras pessoas, né, fizeram esse regimento interno. Então tá muito defasado realmente. E também da fala aqui do vereador Polaco, realmente é o esporte que tira as crianças hoje
antigamente era da frente da televisão, né? Hoje é da frente do celular. Então a gente precisa sim ter um melhor acompanhamento aí dos nossos atletas, né? E proporcionando aí um futuro, né, melhor para eles. Falar aqui, eu junto com a vereadora Ângela e o vereador Toninho, a gente em viagem, nós nos deparamos aí com o fechamento da Agenfa, né? Que estava aí sendo fechada, e a deputada Mara, a pedido aí da vereadora Ângela, correndo atrás para que se mantenha, né, a Genfa. Isso é corriqueiro esse fechamento da Genfa. Enquanto eu estive vereador em 2017, entre 2020 também passamos aqui correndo atrás para não fechar, e tanto a deputada Mara, né, correu atrás a pedido da vereadora Ângela e a prefeita Fabiana. Então, a informação que temos é que não será fechada, né, que vai se manter. E a gente sabe que o pequeno produtor ele depende muito da Genfa, porque qualquer documento que você tira no escritório é pago, né? É o ganha-pão dos escritórios, a gente entende. Mas se for pela Genfa, tem documentos que o produtor tira que não é pago. As notas, por exemplo. Então, parabéns à vereadora Ângela aí que conversou com a prefeita, conversou com a deputada Mara para que a gente mantenha essa Genfa aberta. Falar um pouco aqui também da audiência pública, né, que ocorreu na sexta-feira. Parabenizar aqui o vereador Polaco, que brilhantemente conduziu esta audiência. Acredito que teve algumas pessoas que veio no intuito de tumultuar, e o vereador aí, brilhantemente, ele, né, conduziu aquela audiência. Acredito que quem veio buscar informações verdadeiras saiu daqui satisfeito, né? Temos muito a melhorar, mas também é preciso reconhecer que a Secretaria de Saúde, juntamente com a prefeita, com a vice-prefeita, tem buscado as melhorias, tem buscado um melhor atendimento, né, para a nossa população. Tem muita coisa para se melhorar? Temos muita coisa para melhorar. Mas do jeito que vinha, né, no passado, já melhoramos bastante. Então, e às vezes fala assim, um atendimento que a pessoa não saiu satisfeita, mas não é só o atendimento. A secretária apresentou números, né, que a gente às vezes até desconhece, de quantas pessoas já foram levadas para fora, quantas pessoas foram atendidas, quantos quilômetros foram rodados. Então, é tudo, como disse o doutor Fernando também, é uma engrenagem, né? São várias situações, não é só um atendimento ou é só um remédio. Então, eu quero dizer assim, que a audiência foi de grande valia para mim, né, para realmente mostrar para a população a verdade, os valores que a prefeita Fabiana apresentou, né, do que já recebeu das emendas, né, dos deputados. Ontem saiu a matéria que eu dei uma entrevista aqui no final, e a pessoa tentou mais uma vez distorcer a minha fala. Eu só queria fazer uma pergunta ao vereador Devanir. Vereador, a pessoa, num determinado dia, ela disse que ela entrou em contato com todos os vereadores. E eu e o senhor não fomos comunicados, não foram enviadas mensagens para nós, no particular, não foi feito ligação. O senhor concorda? Concordo, presidente. Também não recebi esse contato, mas independente, né? Eu pedi até para o vereador Adenir justificar minha ausência, agradeço por ter justificado, não poderia estar no momento e jamais seria contra a população. Se pudesse, estaria presente participando e estou à disposição para participar. Então, só para deixar bem claro que na minha fala eu disse que, não que eu não sabia da audiência, eu disse que eu não fui comunicado com a pessoa que estava organizando, que falou, eu liguei para todos os vereadores, mandei mensagem. Então, foi isso que eu quis dizer na minha fala, e a gente estava numa expectativa tão grande, né, de uma solução, de que a pessoa buscasse, olha, eu tenho aqui uma ideia, isso. Aí, a hora que o vereador Polaco conduziu muito bem, falou, fulana, faça a sua pergunta. Ela simplesmente fala, o que temos que fazer para melhorar a saúde? A gente veio buscar essa informação porque apontar os erros a gente já apontou várias vezes e estamos buscando a melhoria, né, junto com a Fundação de Saúde, que o doutor Edson aí, ó, brilhantemente, quem conhece o doutor Edson das antigas, sabe o tão explosivo que o doutor Edson é. Nas falas deles ele foi muito centrado, muito correto, e ele se colocou à disposição também, olha, se for referente à fundação, nos procure.
caminha um documento, peça qualquer informação. Então, parabenizar aí o vereador Polaco, o vereador Tenente, que tomaram a frente aí dessa audiência, e eu acredito que a informação que buscavam, né, a população, elas saíram daqui, né, com ela respondidas. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Passa a palavra ao vereador Devanir para que faça a leitura da ordem do dia. Indicação 029/2025. Autor, vereador primeiro secretário, Devanir Aparecida Piton. O vereador Devanir Aparecida Piton, que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica a excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal, e ao ilustríssimo senhor Danilo Flomian, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que viabilize, através do governo do estado, a instalação de uma estação meteorológica completa no município de Eldorado. Justificativa: nosso município atualmente não dispõe de equipamento próprio para monitoramento climático, o que nos obriga a recorrer a dados meteorológicos de cidades vizinhas. Tais informações, muitas vezes imprecisas em relação à realidade local, prejudicam diretamente setores estratégicos, como a agricultura, a defesa civil e o planejamento urbano. A implantação de uma estação meteorológica em Eldorado permitirá o acesso a dados climáticos confiáveis e em tempo real, fundamentais para planejamentos de plantios, colheitas e manejo agrícola, especialmente por pequenos produtores rurais, a adoção de medidas preventivas frente a fenômenos naturais, como estiagens, vendavais e chuvas intensas, apoio à formação de políticas públicas ambientais e desenvolvimento sustentável, fomento a projetos educacionais e científicos com base em dados reais do território local. Diante da relevância dessa demanda para o fortalecimento da produção agrícola, de segurança climática e da autonomia técnica do município, contamos com vosso apoio para interceder junto aos órgãos competentes do governo do estado e buscar a destinação de recursos por meio de emenda parlamentar e outro mecanismo possível para viabilizar essa importante iniciativa. Justifica-se a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, estado de Mato Grosso do Sul, aos 6 dias do mês de agosto de 2025. Devanir Aparecido Piton, vereador primeiro secretário. Coloco em discussão a indicação 029/2025. Vereador Devanir. Os colegas vereadores, eu na última sessão, feito esse pedido aqui, citado esse pedido, né, mas trago agora essa indicação, peço a aprovação dos senhores. Eu havia comentado um pouquinho dessa importância e digo para os senhores que já venho lutando por isso há algum tempo. Lá atrás, nós tivemos uma situação onde nós tínhamos muitos mais produtores de melancia e, assim, em função das estiagens, dos problemas climáticos, vereador Valdeiro, os produtores acabam desanimando. E qual que era o problema? Que eles tentavam captar recursos nos bancos e existe um parâmetro chamado zoneamento agrícola. Então, se o produtor planta dentro daquele período, ele tem direito a captar o recurso e tem direito a contratar seguros agrícolas. E lá para a melancia, o zoneamento ele era favorável ao seguro só no mês de novembro. Quem plantava de novembro a janeiro. E não é funcional. O nosso plantio de melancia aqui era o pessoal começa a plantar agora, julho, agosto, então nessa época. Então, quem plantava nessa época não tinha como contratar um seguro. Aí tinha várias ocasiões que prejudicavam o produtor e ele não tinha amparo do seguro. Fiz encampamento a essa luta, graças a Deus, caminhadas aí de Embrapa, na época a nossa, hoje senadora Tereza Cristina era a ministra, né, da Agricultura, e conseguimos trazer. Mas uma das dificuldades que foi encontrada foi o levantamento de dados climáticos, né, que essa estação ela traz esses dados climáticos de chuva, o quanto chove nessa época, enfim. Nós conseguimos fazer essa mudança. Mas hoje os produtores, eles necessitam dessas informações climáticas porque, diante de uma emergência, de uma situação onde precisa acionar o seguro, ou o município mesmo precisa fazer um decreto de emergência, de calamidade pública em relação a clima, a primeira coisa é trazer esses dados. E o município não tem. Aí, se não me engano, a estação mais próxima, que é de Itaquiraí. Então, isso diverge. Lá choveu, mas aqui não. E aí, às vezes, a gente vai tomar por base lá, o produtor não consegue buscar esse amparo do seguro porque as informações não são reais. Então, eu peço assim, a vice-prefeita está aqui, a Simone, discuta lá com a prefeita, com o Danilo, já conversei um pouco com ele,
para que realmente corra atrás. Eu sei que o Estado disponibilizou algumas para outros municípios, e gostaríamos que o nosso município fosse contemplado a forma de atender o nosso produtor aqui, que já vem sendo penalizado por várias outras questões, né? Então, que a gente possa amenizar trazendo esse instrumento aqui para ajudá-lo. Vereador Tenente? Parabéns, vereador Devanir. Eu só queria lembrar, assim, que em tempos antigos, né, vereador Devanir, nossos pais olhavam para o sol, olhavam os movimentos, né, vereador Valdir, da temperatura, e aí sabia mais ou menos, vai chover, não vai chover, tem que plantar em tal lua, se cortar o cabelo cresce mais, se tal produto, tal coisa a gente tem que plantar na lua cheia, outro na lua nova, e não tem jeito de dizer que o nosso pai falou e colocar no papel, né, vereador Devanir? E eu acredito, sim, muito nas coisas que acontecem com a história. Hoje, quando você fala, cara, era só de novembro a janeiro para poder trazer para julho, não foi uma só conversa, foi uma luta. E parabéns, assim, por ter vencido essa luta. É lógico que hoje o senhor está vereador, de repente a gente vai viver lutas aqui que a gente não vai acompanhar a vitória. O senhor começou essa luta lá e hoje o senhor está conquistando, tem essa vitória e agora quer incrementar mais ainda com essa estação. Parabéns, pode contar com o meu voto. Mais alguém em discussão? Coloco em votação a indicação 029 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Indicação 030/2025, vereador primeiro secretário, Devanir Aparecido Piton, autor. O vereador Devanir Aparecido Piton, que é essa subscreve nos termos regimentais, indica a excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal, e ao ilustríssimo senhor Osésio Souza, secretário municipal de educação, a implantação de uma escola técnica agrícola no assentamento Floresta Branca. Justificativa: a presente indicação visa atender os anseios da comunidade do assentamento Floresta Branca, que dispõe de uma unidade escolar construída há alguns anos, mas que até o momento permanece sem utilização para tal finalidade. Tal estrutura representa uma oportunidade concreta da implantação de uma escola técnica agrícola, considerando a necessidade de aproveitamento racional dos equipamentos públicos já existentes. A proposta tem como principal objetivo valorizar a juventude local, oferecendo formação técnica de qualidade voltada ao campo, o que contribuirá para o desenvolvimento sustentável da região e o fortalecimento das atividades agrícolas e agropecuárias, tão presentes na realidade da comunidade. Além disso, a implantação da Escola Técnica Agrícola trará benefícios significativos como a valorização do assentamento, o estímulo à permanência dos jovens no campo, a geração de oportunidade de trabalho e renda e a dinamização da economia local, refletindo positivamente no desenvolvimento social, educacional e econômico do município como um todo. Justifica-se assim a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, no estado de Mato Grosso do Sul, aos 6 dias do mês de agosto do ano de 2025. Vereador Devanir Aparecido Piton, primeiro secretário. Coloco em discussão a indicação 030 de 2025. Vereador Devanir. Também estou trazendo aqui como indicação, já havia citado isso aqui na última sessão, outras demandas, vereador Tenente, que a gente vem de longas datas, mas a gente não desiste não, a gente vai correr atrás, um dia a gente consegue, se Deus quiser. Está aqui a nossa vice-prefeita Simone, ela participou daquele momento no assentamento, mas era uma coisa que a gente já vinha correndo atrás, eu sei que é a intenção de vocês, então que a gente possa fortalecer, Simone, essa causa aqui. Estou disposto, eu já tive conversas com o pessoal da Secretaria de Educação de Estado do Mato Grosso do Sul, né, da parte que organiza os cursos, e eles se colocaram à disposição, eles têm os cursos a oferecer, entendeu? E precisa dessa parceria com o município. Então, acho que não está difícil, de repente, a gente não consiga montar uma escola nos moldes de internato, né? Mas, assim, algo que a criança possa, o adolescente possa estudar, voltar para sua casa. Nós temos um público dentro do assentamento, nós temos mais pessoas, né, aos redores aqui no nosso município que podem frequentar, visto que o assentamento é perto da cidade e, de repente, quem sabe, até outros municípios vizinhos possam participar desse projeto aqui, claro que priorizando os nossos aqui. A ideia, como eu disse aqui, nós temos lá uma escola construída, nunca utilizada como escola, tem outras utilidades, eu acho que a gente tem que dar finalidade para isso. De repente, naquele momento, não tinha viabilidade de fazer funcionar o ensino fundamental, mas
a gente tem que fazer isso acontecer, porque a gente tem que propiciar isso como uma formação técnica para esses alunos que estão egressos do ensino médio ou que vêm a querer fazer o ensino médio dessa forma de técnico, como também buscando não deixar acontecer o êxito rural, né? Que a gente está vendo aí que muitos jovens estão vindo morar para a cidade, trabalhar na cidade, porque não conseguem aplicar algo dentro da propriedade ali. Então, esse conhecimento de formação vai ajudar e muito. Espero que a gente possa também, Simone, aí, correr atrás junto com o secretário de Educação, porque está vinculado a essa pasta, né? E fazer acontecer para aquela comunidade uma demanda antiga que a gente vem correndo atrás aqui. Mais alguém em discussão? Coloco em votação a indicação 030 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Aprovada. Indicação 031/2025, vereador primeiro secretário Devaneiro Aparecido Piton. O vereador Devaneiro Aparecido Piton, que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica a excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal, que estude a possibilidade de destinar os recursos arrecadados pelo município através da cota parte do Imposto Territorial Rural, o ITR, para ações voltadas ao fortalecimento da produção rural, especialmente com a aquisição de um caminhão basculante a ser utilizado na prestação de serviço aos produtores. Justificativa. O Imposto Territorial Rural, o ITR, é um tributo federal, cuja arrecadação pode ser compartilhada com o município quando se celebra convênio com a Receita Federal para fiscalização e cobrança. Tais recursos, ao serem revertidos diretamente em prol dos produtores rurais, tornam-se instrumento de apoio e incentivo à agricultura e pecuária local. Dentre as principais demandas do setor rural, destaca-se a necessidade da infraestrutura adequada para o transporte de insumos, cascalho, esterco, calcário, entre outros materiais, sendo a aquisição de um caminhão basculante uma medida eficaz para atender tais necessidades. A destinação dos recursos do ITR para esse fim contribui com a melhoria de condições de produção, a valorização do homem do campo, o escoamento da produção e a manutenção das estradas vicinais, refletindo positivamente em toda a cadeia produtiva rural e no desenvolvimento econômico do município. Justifica-se assim a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado do Mato Grosso do Sul, aos 6 dias do mês de agosto do ano 2025. Vereador Devaneiro Aparecido Piton, primeiro secretário. Coloco em discussão a indicação 031 de 2025. Vereador Devanir. Também, né? Esse comentário eu fiz na última sessão de uma forma bem rápida, mas transformando ela aqui numa indicação. E aqui, vice-prefeito Simone, aproveitando a sua presença, né? Vamos fortalecer essa ideia aqui. Eu acredito que também uma demanda que foi levantada no assentamento, e o vereador Valdeir aqui também vem sempre pedindo a questão do calcário, e a gente precisa disso, e hoje a gente sabe que a dificuldade é o transporte, é o caminhão. Então, agora nós teremos aqui, acho que agora setembro, acho que é a cobrança do ITR, que é esse Imposto Territorial Rural, que é derivado do produtor rural que paga em relação à sua propriedade. Digamos assim que o urbano paga o IPTU, né, o rural paga o ITR. E, se eu não me engano aqui, vereador tenente, esse tributo federal, quando pactuado com a Receita, ele é 100% destinado ao município, né? E acho que o nosso município ele é pactuado, então tudo que se arrecada aqui do ITR volta para o município. Então, vamos ter, quem sabe, essa possibilidade aqui, Simone, de buscar com a prefeita, de comprar esse caminhão. Então, a gente precisa do calcário, já foi apresentado a vontade da prefeita em atender o produtor. Então, faltava o caminhão. Quem sabe a arrecadação agora, nesse momento do ITR, a gente consiga comprar essa caçamba, né? Porque o cavalo tem lá, né? E atender o produtor dessa forma. Tá? Então, a ideia está aqui, espero que a gente possa avançar e disponibilizar ao produtor mais esse instrumento, né? Como outros que a gente vem propondo aqui, em forma de ajudá-lo. Vereador Tenente. Oi. Inclusive, vereador Devanir, a parcela maior do ITR, ela entra ali entre o dia 8 e o dia 10 de outubro, porque muitos optam por pagar o ITR em uma única parcela. E depois elas vêm parcelas também maravilhosas nos meses de novembro, dezembro e em janeiro, porque o ITR pode ser parcelado em até 4 vezes. E hoje o ITR é 100% do município
e o nosso fiscal de ITR é o nosso diretor de patrimônio, que é o Joaquim Alves Lopes. Muito obrigado. Mais alguém em discussão? Oi. Valder? Complementando aí o vereador Devanil, que o calcário hoje, ele não é caro, né? O calcário hoje ele é bem barato, e a reclamação do agricultor mais é o transporte mesmo, que é mais caro, né? Calcário hoje você está comprando aí a 80, 90 real a tonelada, então não é caro para o produtor. Às vezes tem até um prato para pagar esse calcário lá. O difícil está sendo o transporte, que é meio caro mesmo. Então, ver aí com a nossa vice-prefeita aí, né? Conversar com a prefeita para dar essa atenção para esse agricultor que está sofrendo e está cobrando nós muito sobre esse transporte que tinha antigamente e foi parado, né? Então, é uma coisa que vai ter retorno futuramente, né? Que o pessoal plantar sem calcário não produz. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Devanir? Dentro dessa fala aqui do ITR, eu dizer que agora já está na fase de cobrança, como o vereador Adenir falou, né? Setembro, acho que é a data base para efetivar os pagamentos, podendo ser parcelado. E eu pedi, né, ao executivo, junto com tributos, que avaliasse de uma forma que não onerasse tanto ao produtor. Por quê? É contratada uma empresa para fazer essa análise do valor da terra, né? Tem o valor da terra venal, o valor venal da terra nua e com benfeitorias, e também tem o valor da avaliação do INCRA. Então, o município pode optar ali pelo valor mais conveniente. E eu acredito que a prefeitura tenha feito essa análise. Eu pedi que fizesse algo que não onerasse tanto, Valdir, porque a gente já vem, fala a gente porque a gente também está nesse meio rural, né? Já vem sendo penalizado com tantas coisas, é climática, é preço, é governo, tudo contra o produtor. Então, se a gente tem a possibilidade local de ajudar o produtor, temos que ajudar. Acredito que a prefeita olhou com bons olhos aí, a gente não tenha tanto impacto aí nessa cobrança, e que sempre olhe dessa forma, Simone. Né? A prefeitura tem que arrecadar, é uma empresa, porém a gente também não pode descarregar essa cobrança tudo em cima do cidadão, né? A gente tem que ser de uma forma maleável para não atrapalhar o desenvolvimento aí de alguém, de uma classe que tanto ajuda a nossa cidade. Uma das maiores empresas da cidade hoje é o agro, né? Então a gente tem que trazer esse valor para o agro aí também, né? Como as demais empresas merecem. Mais alguém em discussão? Coloco em votação a indicação 031 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Presidente, era o que tinha para a ordem do dia. Obrigada, vereador. Passamos agora para as explicações pessoais. Por ordem de sorteio, vereadora Ângela. Vereador Devanir. O senhor tem até 5 minutos. Presidente, quero que encaminhe alguns ofícios aqui, e está aqui o Jorge Vieira. Jorge, dizer para você que aquela demanda nunca está esquecida. Toda vez que eu vou na prefeitura eu cobro verbal, mas eu quero mandar um ofício aqui para a prefeita que encaminhe o projeto, né, proposto para destinação ao seu projeto lá de atendimento, que a gente vem conversando há tanto tempo, e que possa, Simone, sair do papel isso daí, né? Então cobra lá também do setor responsável. O Jorge está aqui aguardando essa resposta aqui, não só hoje, mas a gente vem conversando há tanto tempo, que saia do papel, que venha para casa, que a gente sente, que a gente discuta com ele uma melhor proposta, né, de fortalecer o atendimento lá. Encaminho ofício também, senhora presidente, ao Pezão, que faça uma manutenção na estrada 6. Aquela estrada ela foi atendida aquele projeto da Itaipu, mas ela já está deteriorando, visto que o pessoal está usando muito, o pessoal que vem de Guatemi, os canavieiros, Valdir, tá dando uma estragada legal lá. Então, antes que acabe, né, vamos fazer uma manutenção. Tem uns trechos bem críticos ali, que quando chove a água alaga de forma que fica meio que intransitável. Então, que de uma forma meio rápida, faça uma manutenção na estrada 6. Eu sei que tem uma projeção de atendimentos, né, mas nesse momento agora, a estrada 6, os produtores estão me pedindo isso daí. Que mande um ofício também para a Fundação de Saúde, sugerindo. A gente vem discutindo aqui os problemas da saúde, a gente vem ouvindo a população, como essa audiência pública foi proposta, e parabéns a quem encabeçou. Mas, assim, alternativas, né?
Hoje a fundação ela paga um aluguel praticamente da totalidade dos espaços, com exceções de alguns espaços ali, e eles possam pactuar até como uma forma de arrecadação, mas não só arrecadação, mas propiciando desafogar a rede pública em relação a conveniar, trazer convênios para dentro. Eu sei que a fundação ela não pode arrecadar, mas não pode arrecadar em relação a atender o particular, mas ela pode alugar um quarto daquele e fazer um consultório para especialistas da CACEMES, por exemplo, tenente. Então, se a gente trazer essa CACEMES mais próxima para cá, e a fundação, de repente, tem essa possibilidade de disponibilizar esses espaços aí, a gente está desafogando a rede pública aí, né, e ajudando. E eles também vão estar arrecadando um valor com esse aluguel. E não só com a CACEMES, outras especialidades. Eu acho que a fundação tem como sentar com o município tem interesse em pactuar especialidades, aí, nem que for de uma forma não diária, mas a quinzenal, semanal, e os espaços lá acho que é possível. Então, manda essa sugestão para a fundação e quem sabe eles possam estar viabilizando dessa forma aqui. Quando vocês falam aqui da questão da Agenfa, eu também tinha ido atrás, parabenizar a prefeita Fabiana por rapidamente ter tido esse olhar. Na terça-feira ela esteve em Campo Grande e conversou com o superintendente. Quando eu fui conversar com ela sobre a questão, ela falou: Leonir, já conversei com o superintendente, inclusive o superintendente disse que nem ninguém tinha ido atrás dele, né? Que ela é exclusivamente a única prefeita que tinha ido lá atrás para tentar manter a Agenfa no município. Hoje a Agenfa é um posto de atendimento, né? E o Estado tomou com regra fechar vários postos de atendimento. O Eldorado estava incluso, mas isso foi revertido. O superintendente apontou que não vai fechar. Provisoriamente está com as portas fechadas, mas é a questão de tramitação de convênio, né? A hora que assinar o convênio, porque o município vai ser parceiro em ajudar a não deixar fechar. A importância disso daí, eu não vou me alongar, mas, assim, parabéns à prefeita por ter essa iniciativa. Quando eu também mandei para o deputado Paulo Correia, a Fabiana já estava lá na frente, correndo atrás disso daí e atendendo, e que bom que outros também estiveram atentos para que isso não acontecesse. Dizer que, dentro das arrecadações, das emendas impositivas, até foi lido esses dias, eu tinha uma programação com a Secretaria de Saúde, de aplicação na compra de ar-condicionado, e a secretária pediu a possibilidade da gente remanejar o recurso para aplicação do atendimento às crianças com aspecto autista, que é o atendimento daquela clínica lá em Mundo Novo. Então, tem um valor meu e da presidente da casa aplicado para atender aquelas crianças lá, e que bom que está sendo aplicado dessa forma. O tempo acabou, me coloco à disposição sempre para que a gente possa discutir as questões da nossa cidade aí. Obrigado a todos e uma boa semana. Obrigada, vereador. Vereador Toninho, dispensa. Vereador Polaco, o senhor tem até 5 minutos. Presidente, quero somente dar uma satisfação à população de Eldorado, que tem me cobrado, em especial as mães das crianças, o vereador Toninho vai se recordar do assunto, que estão sendo assistidas àquele projeto voluntário lá no Manuel Gomes, do esporte. Eu solicitei um pedido no dia 9 de abril para que fosse disponibilizado aquela quadra de esporte que nós temos lá no bairro Cerâmica, fosse passado para Rota FC Monitoramentos, que é um pessoal que está desenvolvendo um trabalho voluntário com as crianças lá do Manuel Gomes. Só que nós temos lá o esporte suíço, ou o campo, e eles não têm uma quadra de futsal para poder estar treinando aquelas crianças. E qual seria o propósito? Nós passaríamos aquela quadra de futsal lá do bairro Cerâmica para essa empresa estar tomando conta. Eles estariam prestando o atendimento, o treinamento das crianças do Manuel Gomes e também do bairro Cerâmica. E eu tenho sido cobrado, mas como vocês podem ver, o ofício está aqui, 9 de abril de 2025, mas infelizmente não tive resposta até hoje. Então eu peço a compreensão, principalmente dos pais e das mães que têm me cobrado. Eu acredito que até o final do mês teremos a resposta. Eu estarei passando para vocês. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Tenente. O senhor tem até 5 minutos. Oi. Senhora presidente,
faleceu no dia de ontem o jornalista Jairo de Lima Alves, uma pessoa muito querida nos nossos meios e que, ao longo do tempo, escreveu muito sobre a história de Eldorado. É lógico que, como na política, né, vereador Nene, tem lado A e lado B. Quando um lado ganhava, ficava com o Tribuna do Povo do Jairo. Quando o outro lado ganhava, ficava com o Jornal Liberal. Mas o Jairo sempre esteve presente nesta Casa de Lei e que Deus conforte a família dele e que ele esteja, nesse momento, num lugar melhor do que nós. Nos meus primeiros 6 meses de mandato, senhora presidente, eu me dediquei muito à habitação. E nesses praticamente 5 meses que agora faltam, para encerrar esse ano, eu vou me dedicar à fiscalização. Além de nós aqui, da Comissão de Saúde, gostaria de pedir a ajuda de todos vocês aqui dessa Casa de Lei, para que a gente pudesse dar uma boa analisada nessa prestação de contas da Fundação. Para a gente poder detectar quais são os problemas da Fundação. O valor que está indo para lá é suficiente? É uma pergunta. A dívida que hoje a Fundação tem, ela realmente deveria estar nesse valor? Os valores, os recursos foram bem empregados? As aquisições, as compras, o pagamento do aluguel, ele foi passado por processo licitatório? Outra pergunta, tem alocação de um espaço. Esse recurso ele está entrando na conta da Fundação? E, em especial, eu ouvi falar aqui de uma dívida de 2 milhões e pouco com o INSS. Mas eu também sei que a Fundação tem uma ação contra o município de pouco mais de 3 milhões. Se o município for socorrer a Fundação nesse momento difícil aí do INSS, o município vai socorrer a Fundação com recursos livres ou com recursos pagando esse processo judicial? Tudo isso são perguntas que, após a gente analisar essa prestação de contas, eu acho que nós vamos ter uma clareza bem maior, vereador Devanir. E o principal, no dia a dia, nós, da Comissão de Saúde, durante esses 6 meses, nós visitamos postos de saúde, visitamos Secretaria de Saúde, e é interessante também as nossas visitas neste segundo semestre também na Fundação de Saúde, como fizemos nos postos de saúde. Fomos lá, vimos os problemas pessoalmente, detectamos, conversamos com as pessoas que estavam lá e demos um tempo para elas poderem se ajustar. Eu acredito que é essa a forma pelo qual nós vamos conseguir chegar a um bom termo. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Só comentando, né, o vereador Tenente, eu acho que o vereador Nene comentaram sobre o nosso regimento interno, realmente está muito atrasado. Quando deu toda essa conversa sobre audiência pública, né, já vim aqui na Câmara com o Zé Osvaldo, com a Vera, e entendemos e procuramos, nosso advogado Jean também, e realmente, já falei com o Zé Osvaldo, nós estamos procurando, Tenente, uma empresa da maneira legal de estar atualizando o nosso regimento e a nossa lei orgânica. Vamos ver aí os procedimentos, né, se dá para fazer sobre a Starlink. Esses dias, né, no primeiro semestre, as nossas transmissões estavam caindo bastante. Os meninos da GTEC, né, que prestam assessoria de internet aqui para a gente, eles vieram, ficaram acompanhando a sessão, e até então tinha sido normalizado, né, mas durante a audiência pública, igual o vereador falou, pode ser que, né, tenham falado, caiu de propósito, alguma coisa assim, só que a cidade inteira, em grupos, bastantes grupos de WhatsApp, o pessoal estava reclamando de internet. Aí só aqui na Câmara que a internet é ruim e é fraca, né? É complicado.
Mas vamos estar procurando solucionar esses problemas, né, para tudo dar um retorno positivo para a nossa população. Era isso que tínhamos para hoje. Que Deus abençoe nosso dia, abençoe nossa semana. É isso, só convidar também o pessoal, né, a toda a população para os jogos escolares, que já está acontecendo, na verdade, né, agora na parte da manhã, mas a abertura oficial 19 horas no ginásio de esporte, e também vamos ter agora 10 horas da manhã a abertura do Agosto Lilás lá na prefeitura, todos convidados. Deus abençoe nosso dia, nossa semana, eu declaro encerrada essa sessão.